Na primeira reunião ministerial do ano, o presidente Lula pediu que ninguém anuncie novos projetos antes de cumprir os já prometidos. Casos aumentaram mais de 40% e Prefeitura de São Paulo declarou a cidade em situação de emergência contra a dengue. Desmatamento da Amazônia em fevereiro foi o mais baixo dos últimos 6 anos. Depois dos recordes de temperatura do fim de semana, brasileiros se preparam para a chegada do outono com alívio no clima. Grupo independente acusa a eleição da Rússia vencida por Vladimir Putin de ter sido a mais fraudada de todos os tempos. Governo de Israel garantiu que matou um chefe do grupo terrorista Hamas durante um ataque ao maior hospital da faixa de Gaza. Quem vai a Nova York, nos Estados Unidos, terá a opção de um museu com tecnologia para o visitante poder tocar nas obras. E alguns hábitos de vida ajudam a proteger o cérebro enquanto o tempo passa. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula comandou hoje a primeira reunião ministerial do ano e, entre várias recomendações, pediu aos ministros para que não anunciem novos projetos sem antes cumprirem o que já foi prometido. O objetivo da reunião entre Lula e os ministros foi alinhar o discurso e as ações, especialmente de comunicação, para dar mais visibilidade às entregas do governo federal. O ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, apresentou dados das principais políticas aos demais ministros. Entre os destaques, menor taxa de desemprego desde 2015, maior ticket médio do valor do Bolsa Família com acréscimo de 12%, aumento no número de pessoas atendidas pelo programa chegando a 55.700.000, ampliação do Farmácia Popular e recorde na exportação do agronegócio, com aumento de 18%. Mas esses bons resultados têm sido ofuscados pela queda na popularidade de Lula revelada em pesquisas de opinião recentes. O governo tem enfrentado uma série de dificuldades na gestão pública que passam especialmente pela saúde, com a explosão de casos de dengue no Brasil, e segurança pública, com o registro inédito de fuga em um presídio de segurança máxima. Lula chamou a atenção dos ministros no sentido de melhorar as entregas de políticas públicas e de Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, para que aquilo que já foi feito tenha visibilidade adequada. Que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Na fala de abertura, logo no início da reunião, o presidente Lula comentou pela primeira vez os depoimentos dos suspeitos de participarem de uma trama golpista. Esses depoimentos detalham medidas que teriam sido adotadas para manter Bolsonaro na presidência, mesmo após o final do mandato. Lula afirmou que, levando em consideração as informações reveladas na última sexta-feira, não há dúvidas de que o país correu um sério risco de sofrer um golpe de Estado. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país.
A cidade de São Paulo decretou hoje situação de emergência por causa do aumento dos casos de dengue. Só neste ano já foram confirmados quase 50 mil e os números não param de subir. Logo no começo dessa manhã, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assinou o decreto de emergência. Ele também afirmou que vai mandar um novo ofício para o Ministério da Saúde para ter acesso à vacina contra a dengue na capital paulista. De acordo com a gestão municipal, já foram feitas outras 3 solicitações. Em nenhuma delas, o governo federal respondeu. Até o último dia 6, o município registrava cerca de 35 mil casos. Mas se passaram apenas 7 dias e o boletim epidemiológico que foi divulgado hoje mostrou que esse número subiu 40%. Foram mais 14 mil casos. E ao que tudo indica, a capital paulista já até mesmo bateu a marca de 50 mil. Mas esse número também está sendo convertido em mortes. A Secretaria Municipal da Saúde já confirmou ao menos 11 óbitos pela doença. O decreto de emergência da cidade aconteceu em menos de 15 dias após o estado também declarar a mesma situação. Com essa decisão, o AMA, Atendimento Médico Ambulatorial, vai começar a funcionar até mais tarde em diversas unidades da cidade. Os trabalhos agora vão até às 10 horas da noite por conta da dengue. A gestão Nunes também confirmou que 30 novos carros fumacê vão começar a circular hoje pela cidade. Esses veículos soltam uma nuvem de fumaça com algumas doses de inseticida. Isso ajudará a eliminar grande parte dos mosquitos presentes na região de forma rápida, fácil e eficaz. Além disso, a prefeitura liberou cerca de 240 milhões de reais para contratar diversos agentes, que circulem por casas e locais públicos, fazendo um trabalho de localização e conscientização dos focos do mosquito transmissor da dengue. A última semana do verão começou com vários estados enfrentando uma onda de calor sufocante. Mas o outono está se aproximando e com o El Niño indo embora e Laninha, que esfria as águas do Pacífico chegando, a tendência é a situação melhorar. O Brasil enfrenta desde a última semana a terceira onda de calor do ano. Desta vez, o fenômeno atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste. As ondas de calor são identificadas quando uma determinada região registra temperaturas muito acima da média por uma sequência de dias. Segundo modelos meteorológicos, o fenômeno deve se estender até a próxima quarta-feira, quando se inicia o outono. A capital fluminense bateu um novo recorde de sensação térmica neste domingo, com 62,3 graus Celsius em Guaratiba, segundo informações do sistema Alerta Rio, que faz a medição desde 2014. As emblemáticas praias de Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas. Já em São Paulo, os moradores recorreram a parques e praças em busca de um refresco. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com temperaturas acima dos 34 graus Celsius, a capital paulista tem renovado os recordes de calor para o mês de março. Não, antigamente não tinha um calor desse, né? Agora mudou bastante, de uns tempos para cá. Eu acho que em São Paulo é bem difícil, porque não tem árvore, não tem verde, aí é o calor que absorve do chão, né? Então vai subindo o calor, é calor que vem de cima. Parece que a gente está numa panela, né? Eu acho, fritando. É ventilador, né? Em casa e no trabalho é ventilador na cara e não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Porque se hidratar muito, tomar muita água durante o dia e suportar, porque bom vou dizer que não é, cara. O calor atípico levou o IMET a emitir alerta de grande perigo para 5 estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. O alerta vermelho do Instituto é emitido quando um fenômeno meteorológico é de intensidade excepcional, com temperaturas máximas 5 graus acima da média. E em meio a esta onda de calor, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta para o risco de temporais em várias partes do país. Em alguns estados, o volume de chuva poderá chegar a 100 milímetros, com ventos de até 100 quilômetros por hora. O aviso do IMET é válido até amanhã, às 10 da manhã. E agora existe um aplicativo que usa as informações dos próprios moradores de uma região, monitora chuvas e ajuda na prevenção de desastres ambientais. A iniciativa já beneficiou quase 300 mil moradores das 5 regiões brasileiras.
O projeto Dados à Prova d'Água é um aplicativo gratuito disponível para Android que permite que as comunidades monitorem o nível dos rios e obtenham informações em tempo real sobre as condições climáticas, o que possibilita a tomada de medidas preventivas em caso de inundações e deslizamentos. O app permite que os usuários reportem ocorrências de desastres e compartilhem informações relevantes com outras pessoas em sua região. O projeto permite a coleta de dados de sensores colocados em locais estratégicos em rios e córregos, como pontes e passarelas. Esses sensores coletam informações como o nível da água, a temperatura e a velocidade da correnteza, transmitindo as informações em tempo real para uma plataforma digital que pode ser acessada facilmente pela comunidade. Hoje, o Dados à Prova d'Água já envolveu mais de 400 cientistas cidadãos em mais de 20 cidades, 26 escolas parceiras e 18 agências de defesa civil, beneficiando mais de 290 mil moradores. O trabalho é fruto de uma parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, com países do Reino Unido e Alemanha. A iniciativa está presente nas 5 regiões brasileiras, com ampliação previstas para os municípios de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasília, no Distrito Federal, Pirenópolis, em Goiás, Erechim, no Rio Grande do Sul e Manaus, no Amazonas. Um projeto capaz de medir a perda de água por dados de satélite chegou ao Brasil. E esse projeto, que é considerado ambicioso, terá início este ano e representa um avanço no monitoramento de recursos hídricos. O chamado de OpenAT Brasil é ligado ao projeto OpenAT, administrado pelos Estados Unidos, resultado de uma parceria público-privada de várias agências e instituições de pesquisas americanas, entre elas a NASA. Fora dos Estados Unidos, a única instituição a participar do projeto é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa teve início em solo norte-americano em 2021, com o objetivo de desenvolver um método eficaz para medir a troca de água da superfície para a atmosfera terrestre em diversas regiões por meio do uso de dados de sensoriamento remoto, principalmente imagens de satélite. Só que não é fácil fazer essa estimativa, pois dentro do sistema existe uma grande complexidade, já que ele precisa levar em conta não só os efeitos físicos de que a água depositada na superfície evapora e sobe como vapor para a atmosfera, mas também os efeitos biológicos, com a transpiração constante das plantas que recobrem boa parte do solo terrestre. Para saber quanta água deixa o solo com base em imagens de satélite, os pesquisadores tiveram que desenvolver uma metodologia para transformar as informações brutas que vêm do sensoriamento remoto em estimativas de evapotranspiração. Assim, o OpenAT usa modelos matemáticos que simulam os processos físicos que ocorrem entre a superfície e a atmosfera, incluindo a incidência de radiação solar, temperatura da atmosfera, processos de aquecimento de ar e evaporação da água e transpiração das plantas. E veja a seguir, o indicador que funciona como uma prévia do PIB indicou uma alta de 0,6% na economia do país em janeiro. E ainda, desmatamento da Amazônia em fevereiro foi o mais baixo dos últimos 6 anos. A destruição continua, mas a taxa de desmatamento da Amazônia no mês passado foi a mais baixa dos últimos 6 anos. O desmatamento da Amazônia registrou queda em fevereiro e marcou 11 meses seguidos de redução nas taxas de derrubada de floresta. Considerando o primeiro bimestre do ano, janeiro e fevereiro, o desmatamento registrado foi 63% menor que nos mesmos meses do ano passado. Foram 196 quilômetros quadrados, a menor extensão dos últimos 6 anos. Dos 9 estados da Amazônia Legal, Mato Grosso, Roraima e Amazonas lideraram o desmatamento. Em Roraima, a devastação ocorre inclusive em terras indígenas, como a Yanomami e a Raposa Serra do Sol. Os dados são do Imazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e foram divulgados nesta segunda-feira.
As apreensões da polícia em todo o país estão voltando à sociedade recicladas. Hoje, pouca coisa é destruída. Até aqueles aparelhos de gatonete que roubam imagens de emissoras de televisão são transformados em computadores para serem doados a quem precisa. As operações das polícias têm rendido à Receita Federal, só no ano de 2023, um total calculado em 3,8 bilhões de reais em mercadorias retidas no controle aduaneiro e também em operações de combate ao contrabando. Dentre os produtos estão os cigarros, eletroeletrônicos, peças de vestuário, bebidas alcoólicas e perfumes. Mas o que acontece com todo esse material? Até então, a maior parte das mercadorias apreendidas era destruída. Mas uma parceria inédita firmada entre a Receita Federal e instituições de ensino e pesquisa de todo o país promoveu o aproveitamento eficiente de toneladas desses produtos. As mercadorias não são apenas doadas. A Receita aposta em inovação. Por meio deste programa, aparelhos de gatonete, por exemplo, estão sendo transformados em microcomputadores, bebidas alcoólicas em álcool gel e cigarros em adubo para plantações. A ideia desse reaproveitamento surgiu durante a pandemia da Covid-19, quando começou a faltar álcool em gel no comércio e sobrar bebidas alcoólicas apreendidas nos depósitos da Receita. O Instituto Federal do Sul de Minas já transformou 44 mil litros de bebidas alcoólicas em álcool em gel, o que tem sido usado pela própria instituição e doados para escolas, repartições públicas, asilos e hospitais. Elas são colocadas neste container e após elas passam por um processo de destilação, na qual nós temos uma manta de aquecimento e posteriormente essa bebida ela passa por vários módulos de fracionamento até chegar ao frasco de coleta. Assim como a bebida, os aparelhos chamados oficialmente de TV Box, que permitem o acesso livre às plataformas de streaming e são proibidos no Brasil. Estima-se que existam nos depósitos da Receita nada menos que 2,5 milhões de aparelhos desse tipo. Estão sendo transformados em mini notebooks e já foram entregues para escolas públicas. O cigarro e tabaco irregulares apreendidos diariamente também são reutilizados, mas de maneira que beneficia a todos. Eles são colocados em uma máquina capaz de separar as embalagens do tabaco e do filtro dos cigarros, numa velocidade de aproximadamente 1.000 maços por hora. O objetivo dessa separação é o reaproveitamento do material. O tabaco é enviado para as instituições parceiras e usado em processos de compostagem para a produção de adubos e inseticidas. Uma outra parceria importante da Receita é feita com presídios femininos para o reaproveitamento de roupas de grifes estrangeiras ou falsificadas que entraram de forma irregular no país. Alunos do curso de moda treinam as detentas para descaracterizar as peças para que elas possam ser posteriormente doadas. O programa começou de forma tímida, mas hoje já envolve mais de 35 instituições de ensino em todo o Brasil. A prévia do PIB apresentou uma alta de 0,6% em janeiro. A comparação foi feita com dezembro de 2023. O acumulado em 12 meses do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que antecipa o resultado do IBGE, que geralmente é divulgado no início de cada mês, chegou a 2,47%, quase um ponto a mais da estimativa do mercado financeiro. Mas a expectativa do próprio governo é que o número caia e chegue ao fim do ano perto dos 2%. Começando mais uma semana no mercado financeiro marcada pela divulgação de decisões de política monetária pelo mundo, o mercado segue na expectativa de quais serão as novas taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. Os investidores também repercutiram a alta do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do Produto Interno Bruto. Com isso, o dólar fechou no maior patamar em quase 5 meses, com uma alta de 0,57%, cotado em R$ 5,02 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em alta de 0,17% aos 126.954 pontos. O governo de São Paulo publicou nesta segunda-feira o edital para privatização da EMAI, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. A abertura das propostas será dia 19 de abril
na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O vencedor será quem apresentar o maior valor acima do preço mínimo definido por ação, de R$ 52,85. A Embraer registrou o melhor desempenho em 5 anos em 2023. O resultado de 164 milhões de dólares de lucro reverteu o prejuízo de mais de 185 milhões de dólares em 2022. A fabricante brasileira de aviões informou nesta segunda-feira que entregou no ano passado 181 aviões, sendo 64 aeronaves comerciais, 115 jatos executivos entre leves e médios, além de 2 jatos militares multimissão C-390, maior volume desde 2019. E para este ano, a perspectiva é de novo crescimento de entregas e maior geração de receita. O número de reclamações feitas por consumidores contra empresas no estado de São Paulo subiu 42% em 2022, quando comparado ao ano anterior. A alta foi divulgada hoje na nova edição do Anuário de Justiça do Estado. Somente em 2022 foram cerca de 700 mil queixas feitas por consumidores, 200 mil a mais que o ano anterior. Mas a tendência é de que as altas continuem. Até outubro do ano passado, data em que a última atualização foi divulgada, a quantidade de novos pedidos já se aproximava da casa de 1 milhão. Os números apenas mostram quantos cidadãos veem que seus direitos não estão sendo respeitados como consumidores de serviços públicos ou privados. Na maioria das vezes, essas ações acontecem contra bancos, e grande parte acaba sendo avaliada na segunda instância. Isso quer dizer que, após a decisão em primeira instância, algum dos lados não concordou com a decisão e recorreu para que fosse reavaliado. Só em 2022 foram quase 70 mil julgamentos. A maioria trata de golpes, cobranças indevidas e reclamações contratuais. Esse aumento também representa o quanto os consumidores, como também as empresas, acreditam que as questões não são resolvidas como deveriam. Muitas até demoram anos para terem um desfecho final. Mas isso pode ser explicado pela quantidade de processos que são recebidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em volume, é considerado o maior do mundo. Além disso, concentra 1/4 de todas as ações judiciais do Brasil. Mas para registrar novas reclamações está ficando cada vez mais fácil. Inclusive, na semana passada, o PROCON, que é um órgão público de defesa do consumidor, lançou alguns canais eletrônicos para facilitar esse registro. Agora, as denúncias podem ser feitas pelo site ou pelo WhatsApp. Antes, só podiam ser feitos presencialmente. Em pouco tempo, você pode deixar sua queixa através desse site que está na tela, procon.sp.gov.br, ou pelo WhatsApp. Basta enviar uma mensagem para o número do PROCON, 5561 3218 772. Nestas duas ferramentas, os consumidores podem tirar dúvidas, acompanhar o andamento da denúncia e até localizar os postos de atendimento do órgão. Os pedidos de licença maternidade pelas microempreendedoras individuais cresceram 162,5% em 8 anos. Só no ano passado, o número foi de mais de 86 mil. O benefício que é pago pelo INSS para quem pagou pelo menos 10 meses do documento de arrecadação do Simples Nacional garantiu auxílio no período e a possibilidade de cuidar do filho por 120 dias, sem precisar voltar ao trabalho. Mas mesmo com o crescimento, o benefício ainda não alcança a base mais vulnerável das mulheres na informalidade. A inovação tecnológica parece estar sendo e vendo a adaptação a novas funções dentro do meio de trabalho. Um exemplo é na fábrica da gigante automobilística Mercedes-Benz, onde robôs humanoides estão fazendo atividades exigentes e repetitivas. Com 1,73 m de altura e pesando 72,5 kg, os robôs Apollo, do grupo texano Eptronic, serão usados para entregar peças nas linhas de montagem de carros, bem como para realizar inspeções de qualidade. De maneira incrível, cada modelo de humanoide também pode levantar até 25 quilos. A gigante alemã já havia inovado no mercado quando passou a utilizar grandes braços mecânicos para realizar funções, como levantar carros inteiros ou instalar algumas peças.
mas essa é a primeira vez que uma empresa implementa um robô humanoide na indústria. A sua utilização permite que as montadoras aumentem a automação nas fábricas sem fazer mudanças caras em seu plano de trabalho, pois os robôs podem andar por espaços projetados para pessoas. Segundo a Mercedes, o objetivo da implementação do Apollo é realizar tarefas fisicamente exigentes, repetitivas e monótonas, para as quais está cada vez mais difícil encontrar trabalhadores confiáveis. O teste da Mercedes está sendo realizado na Hungria, um país que enfrenta escassez de mão de obra para empregos na indústria automobilística e onde os sindicatos são menos vocais do que na Alemanha. A Mercedes e a Eptronic planejam trabalhar em outras aplicações potenciais para as máquinas por meio de sua parceria. Substituir trabalhadores caros por alternativas robóticas pode parecer uma maneira atraente de reduzir gastos e melhorar a qualidade em fábricas automobilísticas modernas e complexas, que têm pouca tolerância de erros. No entanto, toda essa alteração estrutural da empresa não é uma garantia de sucesso e saberemos se é algo realmente vantajoso com o passar dos anos. Mesmo assim, essa mudança chamou muita atenção do mundo todo. E ainda hoje, grupo independente acusa a eleição da Rússia vencida por Vladimir Putin de ter sido a mais fraudada de todos os tempos. E também, governo de Israel garantiu que matou o chefe do grupo terrorista Hamas durante ataque ao maior hospital da faixa de Gaza. Uma das coisas que mais prolifera no país como uma praga são os golpes via telefone, internet ou com produtos bancários. Não tem lugar que os criminosos deixem em paz. Agora surgiu uma nova manobra envolvendo o Pix. Para aqueles que costumam pagar conta de luz, água, telefone ou outros serviços através do Pix, é melhor redobrar a atenção. A nova fraude é alterar o documento que chega por e-mail através da ferramenta Reboleto, que originalmente foi feita para revalidar boletos vencidos, mas agora permite alterar o QR Code disponível na cobrança. Quem paga a conta fraudada tem um prejuízo dobrado, perde o dinheiro e continua com a dívida. Se a vítima perceber o golpe muito rapidamente, há chances do banco restornar o Pix, visto que esse método de transferência é rastreável. Mas os cybercriminosos costumam distribuir os valores rapidamente entre várias contas laranjas para dificultar o rastreio do dinheiro. Uma das formas de se prevenir do golpe é protegendo-se de vazamento de senhas e adotar palavras-chave fortes, com números e letras maiúsculas e minúsculas, além de símbolos. Policiais do país inteiro têm um trabalho constante de busca por criminosos. Os recursos tecnológicos se multiplicam cada vez mais, mas existe um tipo de trabalho que até hoje não foi superado e, por isso, não deve ser deixado de lado. É o do perito em retrato falado. Sidney Barbosa é artista forense do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. É ele que há mais de 30 anos faz os retratos falados de casos paulistas e até de alguns outros estados brasileiros. O especialista foi responsável por retratos que levaram a culpados por crimes de grande repercussão nacional. Entre eles, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. No Maníaco do Parque é engraçado que tem uma história dele, né, que ele se viu no retrato falado e lá a gente coloca aqui, né, uma cicatriz aqui na sobrancelha dele. E quando ele foi preso, antes dele ser preso, evidentemente, ele havia raspado assim a sobrancelha para tentar ludibriar, tentar enganar, né? A gente tem uma imagem aqui que eu apontava aqui no retrato falado, que ele tinha um corte aqui na sobrancelha. E quando ele foi preso, nós percebemos que havia uns pelinhos assim da sobrancelha nascendo. Aí foi indagado por que daquilo e falou que ele raspou para tentar despistar. O caso aconteceu em 1998. O motoboy atraiu, estuprou e matou várias mulheres dentro do Parque do Estado, na zona sul da capital paulista. Um retrato falado que foi feito por desenho,
levou a identificação dele lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Um pescador que viu um desenho e associou ele a uma pessoa que estava ali naquela região e era ele. Então é uma potência, né, quando você acerta. Para Sidney, esse caso foi um divisor de águas na arte forense do país. Eu acredito que o retrato falado depois do Maníaco do Parque criou-se uma notoriedade muito grande, criou-se uma responsabilidade muito grande, né? E nós fomos forçados, evidentemente, a se adequar mesmo à tecnologia, a ter realmente conhecimento, né, dessa parte psicológica, como aborda uma pessoa, né, como dar esse resultado, né, de uma melhor forma. O trabalho, que começou sendo feito à mão, hoje usa computação gráfica e conta com um vasto banco de dados com formatos de cabeça, olhos, boca, orelhas. Tudo para auxiliar no começo da criação de um rosto. Então, por exemplo, agora eu tenho aqui um formato de cabeça e eu quero procurar aqui, por exemplo, os olhos. Então, eu tenho aqui várias citações, né? Várias expressões de olhares, ó, por exemplo, esse olhar aqui, ó, bem característico, do cara que é drogado, né? A gente já consegue, ó, dar uma afeição para ele. Mas é o conhecimento do perito e seus toques manuais na tela do computador que traçam os detalhes mais importantes do retrato. A gente tem que estudar todos os ângulos da face, né? Existem medidas, né? Existem padrões antropométricos, né? Que esses sim devem ser levados em consideração. Sidney explica que o retrato falado vem sempre de um trauma. Diz que é impossível colocar no papel a imagem de um conhecido por quem se tem afeto. Eu não consigo desenhar, né, mentalmente a minha filha, ou minha esposa, ou minha mãe, ou um ente querido, mas uma pessoa que de repente traumatiza de alguma forma, né, que ela vai lá no seu inconsciente, fica te perturbando. Então a gente consegue ali, né, mesmo que esteja inconscientemente ali, né, guardada tal, a gente consegue guardar alguns detalhes, né. A gente tem vários casos que muitas vezes eu peço para a vítima, né, desenhar para a gente, da forma que ela sabe desenhar, que ela conhece, e ela acaba desenhando assim características, né, da pessoa que ela jamais falaria. Outro ponto importante é que a imagem feita pelo artista forense não é uma cópia perfeita da realidade, mas carrega características marcantes que muitas vezes levam ao reconhecimento do culpado. Para criar a imagem que está apenas na mente da vítima, não é preciso ser policial, mas é necessário ser desenhista, conhecedor de todas essas tecnologias e mais, ser anatomista, psicólogo e, acima de tudo, humano. A gente tem que ter uma sensibilidade para entender a dor do outro e tentar amenizar de alguma forma possível. Eu amenizo, ou pelo menos tento, ajudando dessa forma. Com todas essas atribuições, o perito atua não apenas na criação de retratos falados, mas na execução de outras demandas do Laboratório de Arte Forense, como a reconstrução facial para a identificação de cadáveres e a progressão de idade de pessoas desaparecidas. São trabalhos de grande relevância que, há décadas, ajudam a desvendar crimes e a fazer justiça. Um grupo independente russo chamado PAS informou hoje que as eleições vencidas neste domingo por Vladimir Putin, com quase 90% dos votos, foi uma das mais fraudadas e corruptas de toda a história do país. O governo não respondeu à acusação, até porque estava recebendo aplausos de alguns ditadores de outros países. Pelos próximos 6 anos, os russos terão um velho nome no comando do país. Vladimir Putin, que está no cargo desde 1999, novamente venceu as eleições. Dessa vez, com 87,28% dos votos, e ficará no comando do país continental até no mínimo 2030. Mesmo com discursos fortes dos opositores sobre uma possível fraude das urnas, o Kremlin descartou as acusações e afirmou que, mesmo tendo todas as respostas para demonstrar que a votação foi correta, o resultado seria desdenhado de qualquer modo do Ocidente.
Em seu discurso, Putin disse que sua vitória era um sinal de que são todos irmãos em armas, agradeceu aos soldados lutando na guerra da Ucrânia e prometeu completar os objetivos da operação militar especial, tornando o exército mais forte. Putin também agradeceu os votos, prometeu uma Rússia naturalmente mais forte e disse que o país não será intimidado e nem suprimido, fazendo uma alusão ao aliciamento da OTAN sobre os países que fazem fronteira com a Rússia. Enquanto os governos ocidentais se alinharam para classificar a vitória esmagadora de Vladimir Putin nas eleições da Rússia como injusta e antidemocrática, aliados como a China e a Coreia do Norte parabenizaram o líder veterano por estender seu poder por mais 6 anos. Para o líder chinês Xi Jinping, a reeleição reflete plenamente o apoio do povo russo. Já na América Latina, o presidente russo teve a manifestação de apoio de diversos líderes. Um deles, e o mais esperado, Nicolás Maduro, ditador venezuelano, afirmou que Putin venceu a guerra e todo o Ocidente e está traçando um longo caminho de reivindicação da nova Rússia para um mundo de equilíbrio. Aos 71 anos, Putin poderá ficar no cargo por mais tempo que Joseph Stalin, um dos ícones do pensamento comunista que governou a União Soviética por 28 anos e 11 meses. E os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisaram hoje que ele não vai poder pagar uma multa equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de reais, referente a uma fraude fiscal em Nova York. Nesta, que é uma das 91 ações criminais que ele enfrenta, Trump foi condenado por aumentar artificialmente o valor de suas propriedades para conseguir mais empréstimos com juros mais baixos. O prazo para a apresentação da fiança termina em 25 de março. A partir dessa data, a promotoria pode começar a confiscar alguns de seus bens, como a Trump Tower. O exército de Israel assumiu o controle do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, após uma incursão realizada no complexo médico na madrugada desta segunda-feira. E, de acordo com as Forças Armadas, o chefe de segurança interna do grupo terrorista Hamas foi morto na operação. Além desse chefe de segurança que era responsável pela coordenação das atividades terroristas do Hamas em Gaza, outros membros do grupo também foram mortos e feridos. Ao menos 80 pessoas foram detidas e uma grande quantidade de armas foi encontrada. O Ministério da Saúde de Gaza disse que a incursão causou um incêndio na entrada do complexo e que houve casos de mulheres e crianças sufocadas. A pasta afirmou que a comunicação com pessoas presas dentro das unidades de cirurgia e emergência de um dos prédios foi interrompida e indicou que foi impossível resgatar alguém devido à intensidade do fogo. O Hamas disse que o local foi bombardeado e que havia dezenas de milhares de deslocados abrigados no hospital. Moradores foram obrigados a seguir para o sul, a 30 quilômetros de distância. As forças de Israel disseram que pacientes e a equipe médica não serão obrigadas a evacuar e que intérprete da língua árabe foram levados ao hospital para facilitar o diálogo. As tropas israelenses ainda foram instruídas sobre a importância de operar com cautela, bem como sobre as medidas a serem tomadas para evitar danos aos civis, equipe médica e equipamentos médicos. A incursão das Forças Armadas de Israel ocorre em meio às esperanças de que um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel possa ser feito em uma nova rodada de negociações que deve começar nos próximos dias e diante dos temores de uma ofensiva iminente em Rafah. Segundo o relatório divulgado hoje pela Iniciativa Global de Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, nos próximos meses, até 1.100.000 pessoas podem enfrentar o nível mais severo de fome, com altas taxas de desnutrição aguda entre menores de 5 anos, excesso de mortalidade e risco de fome.
Ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que a pressão internacional não impedirá Israel de realizar seus objetivos, mas assegurou que não lançará nenhuma ofensiva terrestre em Rafah sem retirar os palestinos. Ao menos 12 pessoas morreram após uma série de ataques feitos por gangues armadas em Porto Príncipe, capital do Haiti. Os criminosos estavam saqueando casas, atacando bancos e até postos de gasolina. Logo após toda essa violência, os corpos foram encontrados. Mas não é de hoje que a capital sofre com ataques. Esse foi apenas o mais recente. Só nos últimos 7 dias, quase 20 mil pessoas tiveram que fugir do local para continuarem vivas. E veja a seguir, alguns hábitos de vida ajudam a proteger o cérebro enquanto o tempo passa. E ainda, quem for a Nova York, nos Estados Unidos, terá a opção de um museu com tecnologia para o visitante poder tocar nas obras. Cerca de 70% da população brasileira tem dificuldades para dormir. Especialistas chamam a atenção sobre esse distúrbio, que pode trazer sequelas graves para a saúde. Qualidade de vida, descanso e um momento único. O sono está relacionado diretamente com tudo que produzimos e que fazemos durante o dia. Uma noite mal dormida ou constante insônia pode virar diversos problemas de saúde. Por isso, os médicos que cuidam da saúde do sono se uniram em uma associação e promovem todos os anos a Semana Nacional do Sono para alertar as pessoas o quanto é importante esse momento para suas vidas. Então, por exemplo, tem quantidade de horas adequada para o adulto. Vamos pegar o adulto primeiro. 7 a 9 horas, 7 a 8 horas, vamos dizer 8 horas, quantidade ideal de horas de sono. Mas esse ideal, claro que a gente tem que ver o cronotipo de cada um, se é mais matutino, mais vespertino, se é um dormidor curto ou um dormidor longo, que tem questionários para isso e avaliação para isso. Mas vamos pegar primeiro a média. 8 horas de sono, quantidade com qualidade. Se o meu sono não é reparador, então fica o primeiro alerta. Será que eu não preciso fazer o exame do sono, a polissonografia, para identificar que eu tenho ou não um distúrbio de sono? Então, geralmente, os pacientes que procuram atendimento vêm com um distúrbio de sono muito intenso. Né? Tem uma qualidade de sono ruim, fragmentada, acorda várias vezes à noite, ronca, tem pausa respiratória visualizado por algum familiar. A gente faz o exame de sono e vai identificar a apneia, por exemplo. Em crianças, quando, por exemplo, começa a ter uma alteração do humor muito frequente, né? Um sono fragmentado, não dorme, acorda várias vezes, e tem quantidade de horas de sono que vão desde muito mais, 14 horas para o recém-nascido, e vai reduzindo aí aos 2, 3 anos de idade, vai tendo, entre aspas, uma maturação cerebral para ir adequando essa quantidade de horas de sono. Mas a rotina de sono também para as crianças é extremamente importante. Hoje, segundo pesquisas, mais de 70% da população brasileira tem problemas de sono. As causas são as mais variadas. E a insônia ou falta de condições de dormir nem sempre é tratada com medicação. A chamada higiene do sono pode ajudar a melhorar a condição do paciente, como ter rotina, evitar luzes 2 horas antes do sono, não consumir produtos à base da cafeína, chocolates e estimulantes e evitar até mesmo a alimentação pesada. Tudo isso já ajuda a ter uma noite de sono saudável, sem precisar de tanta medicação. Eu acho que esse é um grande mal que a gente está vivendo já há um bom tempo, né? O acesso fácil e deliberado de medicação. Medicação para sono deve ser restrita por um determinado tempo, com acompanhamento com o especialista. Então, esse já é o primeiro problema, porque a gente quer uma solução rápida e imediata, então a medicação, a pílula mágica, né, salta aos olhos. Então, quem sabe, vamos usar essa medicação. Calma, tem outras alternativas antes, mas devem ser muito bem avaliadas. Exemplo, higiene do sono, acompanhamento com psicólogo, terapia cognitivo-comportamental antes de pensar em medicação. Tá, e quem já está dependente? Aí a gente vai trabalhar muito ainda na psicologia, na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, focando na higiene do sono. E muitos ainda acham que o sono pode ser reposto. De acordo com os especialistas, o sono faz falta e ele não se compensa no corpo. Não se repõe, tá? Então, infelizmente, é um período perdido. Por isso, fica o alerta para a população, a quantidade de horas de sono, mas com qualidade. Em não tendo essas duas associações, a gente tem que trabalhar em cima
para investigar distúrbios do sono e tratar da melhor maneira, da maneira mais adequada. Além do cansaço e do estresse que uma noite mal dormida pode causar, problemas cardíacos, respiratórios e até mesmo neurológicos podem ser causados pela falta do sono regular. Através do site semanadosono.com.br, os médicos de todo o país orientam as pessoas para que elas fiquem alertas e também que possam ter noites bem dormidas. Uma passageira que estava em um voo no México entrou em trabalho de parto e deu à luz a um bebê. Por sorte, entre os passageiros havia um médico que saiu de seu assento para garantir que tudo ocorresse bem. Para celebrar o nascimento da criança e eternizar o voo, a companhia aérea que realizava a viagem anunciou que o recém-nascido receberá 90 viagens gratuitas para desfrutar ao longo de toda a sua vida. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que os moradores de periferias consomem mais alimentos ultraprocessados do que aqueles que vivem em bairros nobres. A falta de informação sobre a alimentação e o difícil acesso a alimentos saudáveis são a razão para esse fato. A falta de tempo para preparar as refeições, seja por trabalho, estudo, afazeres diários, além das poucas informações nutricionais e a falta de dinheiro, foram os principais pontos mostrados pelos entrevistados para justificar a falta de uma alimentação saudável regular, já que os participantes disseram que, se fosse possível financeiramente, comeriam mais frutas, alimentos orgânicos e peixes. Esse fenômeno de trocar a comida tradicional, como arroz e feijão, por alimentos ultraprocessados, é chamado pelos especialistas de transição alimentar. De acordo com alguns pesquisadores da UFMG, a pandemia ajudou a moldar o atual cenário alimentar das comunidades, pois após a crise sanitária, os alimentos processados ficaram ainda mais baratos. Os produtos industrializados ajudam a matar a fome das pessoas e dão a sensação de saciedade, pois possuem uma maior quantidade calórica, mas pouca quantidade de fibras e nutrientes. Além da dificuldade de acesso a alimentos mais saudáveis, tanto por questão de preço quanto por localização, os moradores de regiões periféricas também se queixaram de qualidade dos alimentos ofertados em vendas e mercadinhos locais. A pesquisa mostrou que até as promoções às quais os moradores da comunidade têm acesso são de alimentos ultraprocessados ou próximos ao vencimento. De acordo com o estudo, quando a classe com menor poder aquisitivo opta por fazer a refeição fora de casa, eles preferem restaurantes e lanchonetes, que produzam sanduíches, pizzas e sorvetes. Já na questão do delivery, para eles existe uma recorrência maior aos fins de semana e uma preferência por refeições menos saudáveis. Ao todo, participaram do estudo 27 moradores maiores de idade de favelas brasileiras, sendo 60% da região sudeste do país. E hoje foi realizado o sorteio dos grupos do principal torneio da América do Sul, a Comebol Libertadores. Os brasileiros estão espalhados em 6 grupos, tendo o atual campeão Fluminense no grupo A, junto com o Cerro Porteño do Paraguai, Alianza Lima do Peru e Colo-Colo do Chile. No grupo B aparece o São Paulo, que enfrentará o Barcelona do Equador, Talheres da Argentina e Cobresal do Chile. No grupo C, temos Grêmio, Estudiantes da Argentina, The Strongest da Bolívia e Huachipato do Chile. Já no grupo D, vem o Botafogo jogando contra a LDU do Equador, Júnior Barranquilla da Colômbia e Universitário do Peru. Na sequência, o grupo E, Flamengo, que enfrentará o Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Já no grupo F, um dos favoritos ao título, Palmeiras, enfrentará o Independiente del Valle do Equador, San Lorenzo da Argentina e o Liverpool do Uruguai. E, por fim, o grupo G, do Atlético Mineiro, que jogará contra o Peñarol do Uruguai, Rosário Central da Argentina e Caracas da Venezuela. E uma pesquisa publicada em uma revista médica mostrou que existem alguns hábitos de vida que podem proteger o cérebro, mesmo quando já existam sinais de demência. Levar um estilo de vida saudável é importante em qualquer fase da vida. Mas, de acordo com o estudo, a prática de exercícios físicos e uma alimentação regrada é mais importante ainda na velhice, principalmente para manter a sanidade mental e evitar o Alzheimer.
Para chegar até a conclusão, os pesquisadores utilizaram dados de um estudo de longo prazo que analisou os estilos de vida e a saúde dos pacientes de 1997 até 2022. Os cientistas examinaram o estilo de vida e pós-morte de 586 pacientes, incluindo detalhes sobre dietas, funcionamento cognitivo antes da morte e fatores de estilo de vida, como consumo de álcool e prática de atividade física. 70% dos pacientes viveram uma média de idade de 90 anos de idade. Entre todos os pacientes observados, aqueles que possuíam um estilo de vida saudável estavam com a mente sã antes de sua morte. Assim, a análise mostrou que um estilo de vida saudável pode impulsionar a reserva cognitiva das pessoas e permitir que os pacientes permaneçam lúcidos, apesar de mudanças em seu cérebro. Os pesquisadores disseram que a dieta e a nutrição protegem o cérebro de inflamações e estresse. Com a descoberta, os especialistas agora sugeriram que os fatores de estilo de vida sejam prescritos juntos com medicamentos para a doença de Alzheimer e pedem mais estudos que olhem para a redução de risco de demência entre grupos diversos. Um novo museu de arte e tecnologia em Nova York promete uma experiência para atingir todos os sentidos. Após 5 anos de estudos e trabalhos, o espaço imersivo e sensorial propõe uma nova abordagem, diferente de outros onde não é permitido tocar nas obras. Enquanto grandes museus tradicionais nos Estados Unidos e Europa tentam atrair o público mais jovem, em uma era digital e de imagens nas redes sociais, o Mercer Labs garante uma hora de experiência suprema. O local, idealizado pelo design contemporâneo israelense especialista em sons e luzes, Roy Nakin, pretende redefinir a experiência de museu nos 15 espaços interativos de exposição, encontros sonoros, únicos e instalações imersivas, onde são revisitados os vínculos entre arte e tecnologia. O visitante também é atraído para uma sala escura em um ambiente de discoteca com música eletrônica e nuvens de vapor, onde são projetados nas paredes, piso e teto vídeos, fotos e hologramas. Em outra sala, para uma imersão sonora em 4D, os visitantes podem deitar em um tapete grosso, tocar as paredes estofadas e dormir sob uma luz azul. E assim como muitos lugares abertos de Manhattan, nos últimos anos, o Mercer Labs deve estampar o Instagram ou o TikTok com suas vistas panorâmicas dos Summit on da Torre Vanderbilt, com vidros e espelhos, ou do observatório e terraço ao ar livre dos arranha-céus on World Trade Center e The Edge. Mesmo para uma cidade tão cara como Nova York, com sua ampla oferta cultural e de entretenimento, o preço do ingresso é alto, $52 por adulto, que é cerca de R$260, $46 para idosos ou jovens, que dá quase R$230, e $200 ou R$1.000 para uma família de 4 pessoas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.